Olá, queridos, Haris, Caia e Irene, Deus abençoe a todos vocês. Mais uma lição de número 13 da revista Escola Dominical CPAD, quarto trimestre. Lição de hoje, o propósito de missões. Lição de número 13, já estamos na reta final, falta só mais uma agora. E nós vamos entrar na próxima lição do quarto trimestre, que é essa lição, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nós vamos trabalhar isso aqui nas próximas semanas. Então, para nós, é uma alegria chegar à reta final. Confesso a vocês que agora que eu estou colocando no YouTube para funcionar, para ter essa dinâmica, mas convido a você para curtir, para você dar o like, para você comentar, deixar o sininho lá ativo para receber informações. Também peço para que vocês compartilhem com amigos, com igreja. Esses dias um aluno falou, já compartilhei com a minha mãe e ela está seguindo, lá tá inscrita. Então se inscreva lá no meu canal, Adalberto Teles. Também tem o Instagram, Adalberto Teles. Segue a gente para conhecer também um pouco da nossa história, conhecer um pouco também da Escola Teológica Dalet. Tem a Escola Teológica Dalet também, que pode contribuir com o crescimento de vocês. Então siga a gente lá nesses canais aí, para a gente poder estar trabalhando junto com vocês aí o conhecimento. O meu canal tem o nome lá, Teologia Bíblica e outros, que são temas da teologia bíblica e qualquer outro tema dentro da teologia. E a Escola Dominical faz parte dessa teologia. Então hoje, lição de número 13, o propósito aí da missão ou de missões. Então a gente precisa abordar um pouquinho esse assunto hoje. E creio eu que essa lição deva ter servido de muita valia aí para vocês, para a vida de vocês, para o ministério de vocês. Então não se esqueçam, compartilhem, curtam, dê lá um like, deixe o sininho lá ativo, siga as nossas redes sociais e não esqueça de comentar, de passar o link para outras pessoas, para o grupo de WhatsApp de suas igrejas ou grupos de estudo e tal. Então, o tema da lição, propósito de missões. O texto em classe está em Apocalipse capítulo 5, do 9 ao 14. A ideia mais ali é a questão daquela multidão de pessoas, milhões de milhões, milhares de milhares, e a palavra todos, que tem também Mateus 28, por isso que é usado esse tema. A princípio parece um pouco desconexo, mas tem alguma coisa a ver. As palavras-chave que eu encontrei, sempre a lição traz uma, que seria propósito. Então eu coloquei missões, porque continua e ela tá. Então missões, propósito. Então é uma só, né? Propósito, que é o que tá lá. E eu acrescentei missões, aí tem a propósito, que é da lição, proclamação e responsabilidade. Então, essas são as 4 palavras-chave que eu encontrei, que eu demarquei para toda esta lição. Então, na introdução, eu aqui participo da minha ideia, junto com o que eu compreendi, de que existe, no mínimo, 2 propósitos importantes na igreja. Qual é o primeiro propósito importante na igreja? A glória de Deus. Ou seja, tudo tem que ser feito para a glória dele. Todas as coisas cooperam para a glória dele. Então a igreja precisa glorificar a Deus em sua essência, em sua vida, em seu testemunho, sua maneira de ser, nas obras. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Segundo propósito, salvação de almas. Então a igreja glorifica a Deus na sua essência. A igreja vive para a glória de Deus, pela glória de Deus. Ela inspira isso aí, ela expira isso também. Então, e salvação de almas, porque é esse
outro objetivo, outro propósito da igreja? Ganhar almas, salvar vidas, independente de quem seja, onde estejam, quais suas situações sociopolítica ou religiosa, não importa. A igreja precisa ganhar essas almas para Jesus. Então, se você lê Atos dos Apóstolos, o Espírito glorifica a Deus na igreja. E a igreja glorifica a Deus também pelo Espírito. Então, tudo tem que estar ali a glória de Deus manifestada na igreja. E eu falo aqui de glória de Deus, gente, não estou falando aqui de manifestações, não. Eu estou falando de Deus ser exaltado, de Deus ser o ser primário da igreja. Então tem que ser a glória de Deus. E, em segundo lugar, a salvação de almas. Almas precisam ser salvas. Almas precisam ser transformadas. Esses propósitos, isso ainda na introdução, levados a sério, vão fazer com que a comunidade de fé cresça em todos os aspectos. A igreja precisa glorificar a Deus em adoração e necessita pregar o evangelho a todos os povos como dever e obrigação, a fim de que Cristo seja anunciado em todas as nações. Então, esses dois propósitos vão fazer com que a igreja cresça em todos os aspectos, e isso sendo levado aí a sério, a igreja vai glorificar a Deus, a igreja vai ter crescimento, porque salvação de almas traz crescimento para a igreja, salvação de alma faz com que a igreja desenvolva, que aquela igreja se reproduza, cresça, e a gente cumpre aí a tarefa principal, que é a questão da propagação do evangelho. Gente, essa lição, ela está bem mais curta do que as outras. Só tem 2 grandes tópicos, né, que são as grandes sessões. São 2 grandes sessões, cada sessão apenas com 2 subtópicos. Então ela é bem resumida. E a quarta lição, que é a última, a 14ª, que essa tem 14, é menor ainda do que essa 13ª lição. Então eu fiz aqui o meu material, mas ela é bem resumida em comparação às 12 primeiras lições desse trimestre. Então é bem curtinha. O primeiro grande tópico, ou seja, a primeira sessão, é o alvo da obra missionária, e aí o primeiro subtópico, o primeiro tópico, o fundamento da realidade salvífica. Então, esse tópico trabalha apenas duas partes, que é essa que eu falei, o fundamento da realidade salvífica, e um propósito global. Aí depois já entra na segunda maior sessão, que é pregar o evangelho. Como fundamento da realidade salvífica, eu acrescentei que entre judeus sempre houve a preocupação em entender o que é mais antigo, a fé no Deus Criador ou a fé no Deus Salvador. Então essas duas perspectivas estão muito patentes aos olhos do povo judeu, que é a fé no Deus Criador ou a fé no Deus Salvador. Sabendo, gente, que o Deus que cria é o mesmo Deus que salva. O próprio ato criador de Deus já é também um ato salvífico, porque ele já faz para salvar. Então Deus já tem um plano salvífico. Então eles têm essa perspectiva na fé, a fé do Deus Criador e a fé no Deus Salvador. E qual seria a mais antiga das duas? Eu não vou me aprofundar nessa perspectiva, mas ambas estão ali no livro de Gênesis. Então, porque você já tem ali o autor do livro de Gênesis já dizendo: Deus criou os céus e a terra. Então, você já tem uma perspectiva. E depois você tem a perspectiva também, ali em Gênesis, do Deus Salvador, porque o autor que está escrevendo já está também vivenciando essa perspectiva salvífica de Deus. Então, há essa ideia no mundo judaico entre a fé no Deus Criador ou a fé no Deus Salvador,
e elas comungam ali naquele mundo para poder desenvolver essa perspectiva salvífica. E lembrando, o Deus que salva é o mesmo Deus que cria. Então ele cria já com a perspectiva de salvação. É certo que o Senhor sempre teve um plano salvífico para todos os humanos, ou para todos os homens. E a sua obra redentora já pode ser vista no livro de Gênesis, como eu falei agora há pouco. Até no próprio capítulo 3, versículo 15, que o pessoal muito interpreta ali como sendo Cristo, a semente da mulher. Então você tem já uma perspectiva salvífica lá no livro de Gênesis. Apesar de também nós termos a ideia, porque a lição vai trabalhar essa questão da universalidade da salvação, enquanto no mundo judaico você tem os dois lados. Uns que creem que a salvação ela é universal e outros que creem que a salvação é nacional, só para o povo. Mas Jesus vem e demonstra essa salvação já no âmbito nacional. Como o texto Deus amou o mundo, como Paulo, Deus derrubou a barreira da separação, não há judeu, não há grego, não há livre, não há escravo. Então você vai vendo que vai em Cristo, isso vai sendo desenvolvido melhor. Mas já no antigo mundo judaico, eles tinham essa ideia também de que a salvação para alguns poderia ser só nacional e para outros ela universal. E os textos também dos profetas, o Pentateuco, nos escritos, também vai dando essa ideia de autores que trabalham mais a questão nacional, de autores que trabalham a questão mais universal. Então você já tem isso no Antigo Testamento, e já no Novo Testamento a gente já tem uma ideia já mais ampla. Salvação, ela começa nos judeus, vai para os gregos e assim por diante. Grego naquela época seria todo mundo que vivia no contexto helênico, e aí você tem os bárbaros, que seriam aqueles que não falavam o grego, não estavam ainda embanhados na cultura grega. E esses, no caso, também fazem parte, porque não pertencem ao mundo judaico, aos judeus. Então, gregos e bárbaros estão dentro dessa mesma perspectiva, e Deus é que quebra essa barreira da separação. Uma coisa interessante falando disso é que sempre é Deus o ator, né, o autor das ações. Você vê que Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então Deus é que faz a semente germinar a partir da minha e da sua pregação. Então tanto o semear quanto o regar simbolizam a ideia do anúncio da palavra, do trabalho, da proclamação do evangelho. Então eu e você fazemos a nossa parte como proclamadores, como educadores, ensinadores, mas é Deus quem dá o crescimento. Na leitura em classe, a ação salvadora da obra vicária de Jesus na cruz do Calvário demonstram a sua dimensão universal. Então, na leitura que a gente tem lá em classe, que é Apocalipse, ela já dá a ideia de uma obra salvadora e vicária de Jesus na cruz do Calvário, e isso demonstra a sua dimensão universal, porque você tem milhões de milhões, milhares de milhares. Você vê também no Apocalipse raça, tribos, línguas e nações, todos adorando ao Cordeiro. Então você tem realmente essa perspectiva nacional na cruz do Calvário. Então, o sacrifício vicário de Jesus é o que possibilita o homem ser salvo em todas as nações, em todos os lugares. Então, esse primeiro contato, fundamento da realidade salvífica, abarca essa ideia de Deus como Criador, de Deus como Salvador, e ela vai culminar na ação vicária de Jesus, que não olha para a situação de nação, de língua, de tribo. Lembram de Pedro, né? Quando Jesus mostra a Pedro o lençol, ali vai ter animais impuros, répteis, quadrúpedes, e aí Jesus
fala para ele, levanta e come. Ele diz, eu nunca comi nada impuro na minha vida, não chamo impuro aquilo que eu purifiquei. E aí você tem o homem lá de Jope, que é Cornélio, que não é judeu e recebe o Espírito Santo. E agora Pedro vai ter que depois dizer para a comunidade judaica de fé cristã como é que ele foi lá para falar, para comer na casa de um gentio. Ele diz, eles receberam o mesmo Espírito que nós recebemos. Então Deus realmente quebra, limpa, purifica, faz a obra salvadora nas pessoas, independente de sua nacionalidade, independente de sua cor, independente de sua língua. Jesus tem esse poder para fazer essa obra. Então esse tópico é importante para isso. Qual é a contribuição missionária para essa temática? É que nós precisamos entender que se para Jesus o alvo é toda a humanidade, a igreja não pode também cometer xenofobia, ou seja lá o que for. A igreja precisa proclamar o evangelho a países pobres, a países ricos, a países em calamidades, seja onde for, o evangelho precisa ser anunciado, porque Jesus nunca foi xenófobo, nunca teve essa ideia em Jesus de transmitir essa perspectiva. Não, ele sempre fez maravilhas. Agora, teve o seu tempo, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus. Então ele veio com um objetivo, mas não nessa ideia de xenofobia, não. Ele vai para transmitir a mensagem aos judeus e a partir dele a igreja que tem que agora cumprir. Por isso vem a diáspora, a dispersão, e a igreja vai proclamando o evangelho em todas as partes. Então isso aí precisa ser observado também. Um propósito global. A extensão salvífica de Deus Pai e de seu Filho Jesus é global. E é por isto que temos textos como Mateus 28, 18 ao 20, Marcos 16, 15, João 3, 16, para confirmar a universalidade da salvação em Cristo, determinando a missão global da igreja. Então, qual é a missão global da igreja determinada pela Bíblia? Ide por todo mundo, anunciar o evangelho, ide pregar a toda criatura. Deus amou o mundo de tal maneira. Então você tem o mundo, você tem a humanidade, você tem os seres humanos, homens e mulheres que agora vão ser alcançadas pela proclamação do evangelho. Então o propósito salvífico, ele é global, ele abrange todos os moradores da terra. Então a gente precisa pregar, anunciar, transmitir a palavra de Deus a todos os habitantes da terra. É necessário a gente ter isso em mente, de que nós não podemos centralizar. Toda vez que a igreja centralizar, ela vai ser dispersa. Ela vai começar a ter que ir para os lugares. Mas graças a Deus e graças a homens e mulheres, crianças e adolescentes e jovens que formam a família do missionário, que tem essa disposição de estar indo cumprir a palavra do Senhor e pregar os quatro cantos da terra. É preciso também nós entendermos, se eu realmente tenho o chamado, se eu realmente tenho a vocação missionária. Mas caso eu não tenha essa vocação missionária, eu não posso deixar de pregar para os vizinhos da minha igreja, para os bairros circunvizinhos da minha comunidade. Então, se eu moro, por exemplo, aqui eu sou do Rio de Janeiro, aqui bairro Rinhaúma é onde é a minha igreja, então eu tenho Bom Sucesso, eu tenho Ramo, eu tenho Penha, eu tenho regiões, eu tenho municípios circunvizinhos que eu posso ir lá e proclamar o Evangelho de Cristo. Então eu não tenho o chamado de estar em um país da África, da Ásia, da Europa, da Oceania, mas eu tenho um chamado para pregar nas minhas províncias, nas minhas localidades, ou de dia, de noite, não importa. Mas a missão, o propósito salvífico de Deus e de seu Filho Jesus é global. E com isso nós temos a ação do Espírito Santo que vai nos usar para transmitirmos com ousadia e autoridade a palavra de Jesus Cristo. Nessa missão do ir, do anunciar,
nós não estaremos sozinhos. O Espírito Santo nos guiará, nos ajudará e nos lembrará do que devemos falar. Todas as coisas do que devemos falar. Claro que para isso, né, gente, é necessário ler a Bíblia, é necessário ser um estudioso da palavra de Deus, ler constantemente a Sagrada Escritura para ele poder te lembrar daquilo que você tem que falar lá na frente. Gente, essa é praticamente a primeira parte da lição. Gente, hoje talvez o vídeo vai ser bem menor do que os demais, porque realmente está muito pequena essa lição aqui. E eu não gosto muito de ficar enchendo linguiça, não. Eu gosto de ser objetivo. Então eu não gosto de ficar enrolando, não. Então eu vou transmitir. Se deu 35 minutos também, se não deu 35 minutos, a gente vai ter o conteúdo, pelo menos, do que foi tratado aqui. Pregar o Evangelho. A responsabilidade de todo cristão. Esse é o segundo maior tópico. Qual é a nossa disposição? E aí eu separei as perguntas e vou fazê-las aqui para vocês, modifiquei algumas delas. É preciso fazer-se as seguintes perguntas às nossas igrejas. É preciso fazer as seguintes perguntas, né? Fica melhor assim. É preciso fazer as seguintes perguntas às nossas igrejas. Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Como é que está o trabalho evangelístico da nossa igreja? Como estamos lidando com o trabalho missionário? Para que está servindo nossos cultos missionários? Só para ter ali uma questão representativa, com um culto praticamente temático, com roupas típicas? Ou será que nós estamos tendo uma conscientização do que realmente é missões? Então, qual é a nossa disposição? Será que o trabalho missionário das nossas igrejas, o trabalho evangelístico sofrem? Porque como pentecostal que nós somos, que a lição é para isso, para um grupo de pentecostais, os trabalhos que mais sofrem nas igrejas é oração, evangelismo e ensinamento. Então, qual é a disposição que nós estamos dando para o evangelismo? Quantas pessoas vão para o evangelismo? Como é a divulgação? Bate-se muito nessa tecla? Valoriza-se muito o ganhar alma, o conquistar as almas? Qual é o nível que está isso aí? Você sabia que a vinda do Senhor tem a ver com a tarefa da pregação? Então, a igreja tem essa consciência de que quanto mais nós pregarmos, mais a gente acelera a vinda de Jesus. Vocês sabiam disso? Que quanto mais a igreja prega, mais Jesus está próximo da sua vinda. Então a proclamação, se nós acelerarmos, a gente também acelera a vinda do Senhor. Então, e isso também é uma perspectiva na carta de Judas. Se você ler em Judas, talvez até 2 Pedro, lá ele também tem essa perspectiva. Então os cristãos proclamavam, entendendo que quanto mais eles proclamassem a palavra, mais breve Jesus voltaria. Então qual é o trabalho que nós estamos tendo para isso? Qual é a conscientização que nós estamos dando à igreja, os nossos alunos, sobre a vinda de Jesus nessa perspectiva? Então, o evangelizar está entrelaçado com a vinda de Jesus. Quanto mais a igreja evangeliza, quanto mais a igreja envia missionário, quanto mais a igreja prega, quanto mais a igreja envia, mais Jesus está a vir. Então, vamos acelerar a pregação para a gente também acelerar a vinda de Jesus. O que temos feito em prol do reino de Deus? É claro, gente, que o reino de Deus tem a sua dependência, né? O reino de Deus é independente. Ele tem a sua independência, ele não depende de nada nem de ninguém. O reino de Deus é soberano. Agora, nós trabalhamos no reino e para o reino. Então, o que nós temos feito para o reino? Qual é a minha contribuição? Porque você vê que João, ele é o maior entre os nascidos de mulheres, mas o menor no reino é maior do que João. Então, o que nós temos feito? Qual é o nosso trabalho? Qual é a nossa perspectiva? Porque eu fico só vendo gente dizendo, invista no reino que o reino vai investir em você. Então são frases de efeito que não são muito bíblicas não, sabe? Então, porque o reino não é depositário, o reino não é depositório também, o reino também não não sei nem se essas palavras existem aqui, mas só para vocês terem uma ideia. O reino
ele tem a sua essência, ele tem um rei e tem os seus súditos que somos nós, e nós servimos o rei em prol do reino. Então a gente precisa fazer com que outras pessoas façam parte do reino através da propagação do evangelho. Os obreiros estão sendo formados e são suficientes. Aqui eu modifiquei, né? Porque eu botei aí formados. Os obreiros estão sendo formados e são suficientes para cumprir a grande missão ou comissão? Será que os nossos homens e mulheres que estão sendo aí formados, consagrados, que é gente consagrada para tudo quanto é lado, todo ano, 6 em 6 meses, é muita gente consagrada, em convenções, em todos. Essas pessoas estão sendo preparadas também? Essas pessoas também estão dispostas ao evangelizar, ao proclamar, ao ser enviado? Então, será que essas pessoas estão dispostas? Elas estão prontas? É realizado um trabalho de ensinamento para que eles se tornem líderes e formem líderes, porque às vezes a gente tem que abrir um campo missionário e formar alguém lá, mas quem está indo está pronto, está preparado para formar essas pessoas também? Então é preciso formar bons obreiros, é preciso formar homens e mulheres que sejam capazes de compreender e de aceitar o seu chamado missionário ou seu chamado ministerial. E os jovens? Os jovens cristãos, eles são ou estão conscientes? É isso que a gente também precisa saber. Eles são ou estão conscientes da necessidade desse trabalho? O que nós temos feito para envolver os nossos jovens na obra missionária, no trabalho evangelístico? Como é que a gente está ensinando eles a se comportar na faculdade, nas universidades, nas escolas públicas ou particulares, nos shoppings? Então, qual é a conscientização? Qual é o trabalho? Gente, quando se fala de missões, quando se fala de evangelismo, não tem como desassociar essas coisas também do discipulado, do trabalho de ensinar, de orientar. Então, como esses jovens estão sendo orientados, estão sendo aí trabalhados para que eles tenham essa perspectiva de missão? Como é que a gente está falando com eles, como estamos falando com eles sobre como escolher uma boa profissão para ter uma vida aquisitiva boa, financeiramente falando, mas atribuir essa vida profissional também no campo missionário, na obra? Então, qual é a conscientização que eu estou fazendo com eles, que nós estamos fazendo, para que eles venham não só se preocupar com a vida profissional, mas pegar essa vida profissional e encaixar ela também no chamado missionário, no chamado ministerial, para que almas sejam salvas e o reino seja beneficiado. Então a gente tem que ter essa ideia aí também. Outra coisa, outra pergunta, e por fim desse primeiro tópico aqui: estamos dispostos a dar a vida por esse ministério chamado? Porque, gente, a gente mais escuta: eu estou disposto a morrer, mas quando vem a morte, meu Deus, me livra. Não, gente, a coisa é séria. Eu sempre falo na nossa igreja aqui, alguém teve que morrer para que nós estivéssemos aqui. Então alguém teve que morrer, então a coisa é séria. Então eu acho que é melhor a gente não ficar falando e demonstrar mesmo com atos e ações, sabe? Estamos dispostos a dar a vida por esse ministério? O que eu estou disposto a perder? O que eu estou disposto a oferecer? O que eu estou disposto a deixar para trás? Entende? Então a gente precisa ter essa perspectiva. Então essas são as perguntas que vocês também devem fazer a seus alunos, a si próprio e a toda a igreja. Pois me é imposta essa obrigação. Último tópico aqui da lição. Por mais que tenhamos visto um afã na pregação do evangelho e mais centralizado nos altares dentro do templo, porque existem altares fora do templo, só que as pessoas não estão olhando para isso. Parece que os mais importantes são os altares do templo. E aí eu lembro de Pedro e João. Pedro e João foram para a Porta Formosa, fizeram um milagre, foram presos, apanharam, saíram alegres porque apanharam. Enquanto hoje as pessoas não saem felizes das pregações se não forem valorizadas ou ganharem aí uma boa oferta, né? Então,
Isso aqui está ligado com a última pergunta acima. Por isso que eu botei, por mais que tenhamos visto um afã na pregação do evangelho mais centralizados nos altares dentro do templo, que o que tem de pregador itinerante, não contra nada, o que sempre houve, mas nenhum ou uma grande parte não estão focados com altares fora do templo, mas sim dentro do templo. O apóstolo Paulo sentia o preço da responsabilidade da proclamação da verdade do evangelho. Então, por um lado, nós temos o afã das pregações nos altares dentro do templo. Enquanto Paulo sentiu o preço da responsabilidade da proclamação da verdade do evangelho nos altares fora do templo. Inclusive, ele lá, numa cidade, ele diz, olha, eu vejo que vocês são muito supersticiosos, porque aqui eu vejo altares a vários deuses e um altar ao Deus desconhecido. Então, olha isso, ele está pregando em meio aos altares fora dos templos. Então, ele tinha essa responsabilidade. Todos devemos compreender o encargo que nos foi posto. Anunciar a Cristo até que ele venha. Isso está em Paulo também, 1 Coríntios, lá na ceia. Fazer isso até que ele venha. O anunciaremos até que ele venha. Então, nosso compromisso não é apenas com o altar dentro do templo, mas fora. O leito de um hospital, a cela de uma prisão, a sarjeta de uma rua, o orfanato, os asilos, aos desabrigados. Então são essas figuras. Tive fome, me deste de comer. Estava nu e me vestiste, estava doente, me visitaste, fui forasteiro e me hospedaste, estava na cadeia, vocês foram lá no hospital e me visitaram. As mais essenciais necessidades do ser humano, a igreja está lá, proclamando, pregando, porque isto me foi imposto como obrigação. Gente, vamos levar as coisas a sério, gente, porque eu repito, alguém teve que morrer para nós estarmos aqui. Isso é muito sério, gente. A própria Bíblia fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso está lá em Eclesiastes capítulo 3. Mas a única coisa que não tem tempo certo é a pregação do evangelho. Pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo, 2 Timóteo 4:2. Pregues está aqui no imperativo. Pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Então a única coisa que não tem tempo é a pregação da palavra. O resto tudo há tempo de plantar, de colher, de abraçar, de se separar, de rir, de chorar, de ajuntar, de espalhar. Mas pregar é insta a tempo e fora do tempo. Claro que aí a gente vai precisar de exegese e outras coisas mais, mas não é esse o objetivo. Gente, esses são os tópicos aqui dessa lição. Ainda bem, ó, tá dando aí dentro do período que eu estou sempre falando. E a conclusão que eu coloquei é: o propósito divino na proclamação da palavra é a salvação. Esse é o propósito. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo, através da pregação. Sem o reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador, não há salvação. Conhecimento, através da salvação. Então o propósito é a proclamação da salvação. Chegamos ao conhecimento a partir da pregação. Sem o conhecimento, a partir da pregação, não há como ter salvação. Portanto, esse portanto é no sentido conclusivo. Como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como pregarão se não foram enviados? Isso é Romanos. Que Deus abençoe. Proclamemos a palavra de Cristo, anunciemos. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, envie para outras pessoas. Deus abençoe, Feliz Natal, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua igreja e pregue a palavra. Ame,
transmita a palavra, salve, entenda o valor de uma alma, entenda a necessidade de uma alma. Não quero, ganhou uma alma. Porque tem gente, esse tempo todinho de crente só ganhou uma alma. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Então não importa se os outros vão ficar falando, tu tem tantos anos de crente só ganhou uma alma. Pelo menos essa alma que você ganhou vale mais do que o mundo todo. Tem gente que vai ganhar milhões. Tem gente que vai ganhar milhares. Tem gente que vai ganhar uma. Tem gente que vai ganhar duas. Mas ganhe alma. Deus abençoe. Um abraço. Haris, Kai, Eirene.